Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, é preso e interrogado na Polícia Federal de Curitiba. Ele é suspeito de lavagem e ocultação de bens de origem ilícita. E você vai ver também. Procon aplica primeira multa a Eletropaulo pela demora em restabelecer a energia em São Paulo, onde 350 mil imóveis seguem sem luz. Primeira edição do Charlie Hebdo após o atentado se esgota rapidamente. Este brasileiro em Paris não conseguiu comprar um exemplar. Em todos os lugares está esgotado. Al-Qaeda do Iêmen grava vídeo para confirmar a autoria dos atentados e o governo francês manda porta-aviões para combater os jihadistas no Iraque. Além do incômodo, calor excessivo coloca em risco a vida de pessoas mais debilitadas. Nevasca faz o Reino Unido bloquear estradas e suspender as aulas. Os 30 anos de um fato marcante na política brasileira. A eleição de Tancredo Neves, o presidente que não tomou posse. Alta dos alimentos faz a inflação pesar no bolso do consumidor de baixa renda. E ao meu lado estão Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, e Renato Janine Ribeiro, filósofo e professor de Ética e Filosofia Política, também da USP. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número é 11, que é o código aqui de São Paulo, 97559-2915. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Operação Lava Jato, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, foi preso hoje ao desembarcar no Rio de Janeiro. Ele voltava da Inglaterra com a família. Do Rio, Cerveró foi levado para Curitiba, centro das investigações. Nestor Cerveró viajou do Rio de Janeiro a Curitiba em um voo doméstico, acompanhado por agentes da Polícia Federal e sem algemas. Ao desembarcar, passou pelo Instituto Médico Legal para exames de corpo de delito e depois seguiu para a carceragem da Polícia Federal. Ao pedir a prisão preventiva, o Ministério Público Federal alegou fortes indícios de que Cerveró continua a praticar crimes. Segundo os promotores, logo após ser denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-diretor tentou sem sucesso depositar R$500 mil na conta da filha. Em outra operação, ele transferiu 3 apartamentos avaliados em mais de R$7 milhões, mas declarou apenas R$560 mil. Patrimônio esse que tinha origem ilícita, provavelmente oriundo da corrupção nos contratos da Petrobras. De acordo com o advogado de Cerveró, um dos imóveis é herança do pai e os outros 2 foram comprados com o dinheiro do trabalho do ex-diretor e devidamente declarados no imposto de renda. E a valoração é com relação à doação, ou seja, do imóvel à época. Não existe nada de ilegal nessa transação do Nestor. Mais tarde, o advogado de Cerveró defendeu a prisão da presidente da Petrobras, Graça Foster, porque ela também doou imóveis para os filhos. Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, a Procuradoria-Geral da República deve denunciar o ex-presidente da República e senador Fernando Collor de Mello no início de fevereiro. Autoridades responsáveis pelo caso consideram já haver elementos suficientes para denunciar o senador sem a necessidade de se colher novas provas por meio de um inquérito. Em depoimento à Justiça, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, apontou 62 políticos envolvidos. A preocupação agora dos partidos da base aliada com a prisão de Nestor Cerveró é de que ele comece a colaborar com a Polícia Federal ao repassar informações na delação premiada. Esse é um tema que deve ser discutido na Polícia Federal, no Ministério Público, na Petrobras, no governo, não dentro do PMDB. Nós não temos absolutamente nada que debater a respeito do senhor Nestor Cerveró e da sua prisão. Fernando Collor de Mello estava fora de Brasília nesta quarta-feira e, de acordo com a assessoria dele, não deve se pronunciar. Em nota, a Petrobras informou que já prestou todas as informações ao Tribunal de Contas da União sobre as movimentações patrimoniais da presidente Graça Foster e que elas foram realizadas em obediência à legislação. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Há uma diferença aí do Cerveró e Graça Foster. Ela não é alvo das investigações Lava Jato, né? Eu torço para que essa prisão tenha um fundo de justiça e não que seja um argumento para você poder forçar uma pessoa a colaborar. Eu acho que essa história está um pouco complicada, sabe, William? Tem tantas informações surgindo, tantos vazamentos surgindo,
que eu espero que a gente esteja correndo atrás de justiça mesmo. Obviamente houve malfeitos. Qual a dimensão disso? Aparentemente o Nestor estava voltando para prestar um depoimento no dia seguinte. Quer dizer, ele tinha informado essa viagem. Será que, de fato, era necessária essa prisão? Eu não conheço o suficiente do processo para poder dizer. Então, eu tenho uma expectativa de que essa prisão tenha sido, de fato, justificada e não seja, digamos, uma forma de coação para a pessoa poder, digamos, entrar num processo de delação premiada. Renato, boa noite. Boa noite. Essa preocupação que foi relatada aí pelo repórter lá de Brasília, da TV Cultura, de que os políticos estão preocupados com a prisão de Nestor Cerveró, porque ele pode também participar da delação premiada, como aconteceu com Youssef e Roberto Costa, procede? Não sei, quer dizer, o número é muito vago, 60 e poucos. Eu compartilho a preocupação do Paulo e, sobretudo, quando falaram do valor do imóvel, que consta na declaração de renda, qualquer pessoa que já preencheu uma declaração de renda tendo um bem qualquer, sabe que o bem é lançado pelo valor histórico. Então, não há nada esquisito, quer dizer, há bens que às vezes estão por R$1, porque são bens que, enfim, estão na família, estão com o dono há 50, 60 anos, e que, evidentemente, podem valer muito mais, e a pessoa, na hora de vender, vai pagar um tremendo imposto sobre isso. Então, seria bom, eu compartilho a preocupação, quer dizer, eu acho que é importante distinguir muito bem. Tem coisas que têm que ser apuradas, esse assunto é muito sério, é a maior empresa que o governo brasileiro tem, uma das grandes empresas do mundo, é um patrimônio do Brasil. Agora, por isso mesmo, o inquérito tem que ser muito sério, tem que ser muito cuidadoso. Está acusada gente, pelo que a gente sabe, de tudo que é partido. Alguns gente da base do governo, mas gente também como Eduardo Campos, agora falecido, Sérgio Guerra, agora falecido. Então, é muito nome sendo jogado aí para, de repente, esses nomes serem inocentes e terem sido queimados à toa. É melhor apurar logo, com toda a defesa e seriamente. Saldiva, o Enio Torres aqui, ele é de Três Lagoas, Minas Gerais. Ele está perguntando se o Nestor Cerveró poderia sair para outro país, como ele estava em Londres, né, na Inglaterra. Olha, sendo investigado, Eu acho difícil, né? Eu acho difícil que o indivíduo... Veja, no Brasil, pensa no absurdo, já aconteceu. O Roger Abdelmaci, procurado, vou falar da minha área, né? Procurado por crimes muito qualificados e muito caracterizados, conseguiu ficar no Paraguai durante muito tempo. Mas eu acredito que, própria uma questão de brio, a Polícia Federal estava de olho no Nestor Cerveró, tanto que ele sabia que ele ia voltar e prendeu. Então, eu não estou, entenda, telespectador, eu não estou fazendo um julgamento de mérito, mas eu só gostaria de ter certeza que essa prisão era necessária. Se for necessária, ótimo, parabéns para a Polícia Federal. Se não foi necessária, acho que nós estamos colocando força demais para colocar um problema que é seríssimo, como disse o Renato. Nós temos um problema de que roubaram a Petrobras. Quem roubou? Quanto foi roubado? Né? O número de políticos envolvidos varia, tem dias que é 40, tem dias que é 60, aparecem outras pessoas e tal. Quando é que isso vai aparecer? Quando é que isso vai ser colocado de forma clara para o país? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe que quando você declara um apartamento no imposto de renda, você declara pelo valor que você comprou há, sei lá, quantos anos. E houve um boom imobiliário. Será que ele, de fato, lavou dinheiro? Quer dizer, como é que a gente aqui nessa bancada consegue avaliar isso? Eu só estou querendo colocar um aviso que é o seguinte: eu não gostaria, estando numa posição como de uma pessoa que está sendo investigada, de ser julgado por aquilo que eu não fiz. Eu gostaria de ser julgado somente por aquilo que, de fato, eu cometi de mal feito. E eu não estou querendo aliviar para ninguém. Eu só acho que quem errou tem que ser punido, em toda a sequência. A pior coisa do mundo, e eu conheço isso muito bem, em várias circunstâncias, é você ter bodes expiatórios, onde você descarrega a ira de um erro em algumas pessoas e você poupa outras. Acho que a sequência, todo esse processo tem que ser explorado em toda a sua sequência, toda a sua linha, em toda a sua extensão.
353 mil clientes da Eletropaulo estão sem energia elétrica há 2 dias em São Paulo. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Como é que as pessoas prejudicadas podem pedir indenização, se é que podem pedir, né? Boa noite, William. Boa noite a todos. O consumidor deve primeiro acionar a distribuidora. E caso não seja atendido, ele pode então recorrer à Fundação Procon ou ao Juizado de Pequenas Causas para ser ressarcido dos prejuízos que teve. A Eletropaulo afirma que o tempo para restabelecer as ligações de energia está muito acima do normal por causa do grande número de solicitações. Ventos de mais de 100 km por hora derrubaram árvores em vários pontos da região metropolitana e caíram sobre a fiação elétrica. Hoje, a Fundação Procon multou em R$3.700.000 a concessionária pela demora em restabelecer o fornecimento de energia elétrica em um hospital de Osasco, que fica na região metropolitana de São Paulo. A unidade ficou mais de 9 horas sem energia e nem o gerador aguentou. Nesse período, alguns pacientes foram transferidos e aqueles que não podiam deixar o hospital, como por exemplo aqueles que ficam na UTI, tiveram que contar com a ação heróica dos médicos, que fizeram ventilação mecânica e até mesmo cirurgias usando a luz do celular. Acredite, uma amostra do que a falta de energia pode fazer com a saúde do cidadão, que, é claro, também provoca muitos prejuízos. Veja na reportagem. Imagine trabalhar com esse barulho. O som é do gerador deste prédio na Zona Sul, há 2 dias sem energia. Problema que também gera transtornos para o dono do estacionamento. Haja ouvido sem dizer o movimento também que cai, né? Não é interessante para a gente. Prejuízo também para os condôminos. Nesta clínica, a dermatologista está com medo de perder equipamentos que não podem ficar expostos ao calor. O que estava na geladeira foi parar no lixo. Nosso verão é muito quente, infelizmente bate sol, é tudo de vidro. Por mais que a gente abra as janelas, realmente foi muito difícil essa semana. No consultório, o ultrassom está ligado ao gerador e funciona com a temperatura acima da recomendada pelo fabricante. Tudo para não deixar de acompanhar as pacientes, algumas nos últimos meses de gestação. No comércio, é a perda da comida que preocupa os donos de bares e restaurantes. Quem manteve o atendimento teve que trabalhar no escuro e suspender o pagamento em cartões de crédito, porque as máquinas só funcionam com energia elétrica. Muitos prejuízos também nas residências. Comida estragada, impossibilidade de trabalhar em casa com computador e telefone celular. Pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, para conseguir indenização, o cliente deve apresentar queixa à própria distribuidora no prazo de 90 dias do ocorrido. A concessionária tem 10 dias para fazer uma vistoria gratuita no local. E no caso de equipamentos usados para conservar alimentos ou medicamentos, o prazo é de 1 dia. A empresa deve, então, informar em 15 dias se o pedido de ressarcimento foi aceito ou não. A indenização pode ser em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento ou dos alimentos e medicamentos no prazo de 20 dias. O IDEC recomenda que, quando o consumidor deve apresentar nota fiscal dos produtos afetados. É importante que o consumidor saiba que a negativa de ressarcimento tem que ser feita por escrito e fundamentada. Ele pode pedir intervenção, falar com a ouvidoria, pedir uma segunda avaliação ou até mesmo para a ANEEL. Nós estamos no consultório de um prédio comercial de uma região aqui na região Zona Sul de São Paulo, que está sem energia elétrica desde a última segunda-feira. A maioria aqui dos condôminos são médicos, como a doutora Loreta, que a gente conversa agora. Doutora, como é que é atender os pacientes nessa situação? A gente se sente na África, sem luz, com calor e sem água. A gente está trabalhando aqui nas piores condições, pondo em risco a aparelhagem, fazendo gambiarra para ligar o ultrassom e atender as gestantes que vêm para cá para fazer o controle. A Eletropaulo devia fazer que nem a gente, né? Fazer hora extra, trabalhar até mais tarde, em vez de acabar o seu trabalho, bater o ponto 18 horas e não resolver o nosso problema, nem o do cidadão. A senhora está arriscando, inclusive, os equipamentos que não deveriam estar expostos ao calor, como o ultrassom. O ultrassom tem que ficar uma temperatura de 16 graus, e a gente está trabalhando a 29 graus, 30 graus, mas a gente prefere arriscar perder o ultrassom do que perder uma vida.
Muito obrigada, doutora. Lembrando também que a Fundação Procon deve entrar, talvez, com uma outra ação contra a Eletropaulo, porque ela está analisando mais de 1.000 reclamações que foram feitas desde o dia 29 de dezembro pelos usuários. Eu volto agora para o estúdio. William, é com você. Obrigado, Luísa. Vamos conversar com o professor Paulo Saldiva. Saldiva, eu fiquei espantado ali com as informações com os hospitais do Brasil. Não estão preparados para trabalhar sem energia fornecida pela operadora? Não tem gerador? No break? No mundo, esse é um problema central. Eu faço parte do Comitê da Organização Mundial de Saúde, que estuda a resiliência dos hospitais. A capacidade que um hospital tem, frente a condições climáticas extremas, continuar funcionando. E esse é um tema central, porque todas as previsões meteorológicas indicam que vai ter uma chuva muito mais intensa. A ilha de calor urbano promove ventos importantes e nós temos uma rede de distribuição elétrica que não sustenta, não tem condição de... Ontem a Faculdade de Medicina da USP e uma parte substancial do HC ficou sem luz em plena Avenida Paulista com pacientes graves. Nós temos condições de que, quando faltar água em São Paulo, a maior parte dos hospitais não tem poço artesiano, não vai conseguir vencer esse desafio. No mundo, nas regiões de risco, menos de 11% dos hospitais têm condição de resistir às condições climáticas extremas. E a cidade tem uma estrutura que, quando chove, pelo padrão de chuva, que está cada vez chovendo mais intensamente no centro e menos na periferia. Vai chover o mesmo tanto, William, mas num período muito mais curto do ano. Nós temos que mudar a estrutura de captação de água. Nós temos que a captação de água ser nas cidades, é isso que você está dizendo? Isso, você tem que... Veja, não está chovendo mais na periferia, está chovendo no centro. Então, você tem que ter um jeito de fazer com que isso seja reservado. Nós não temos estrutura elétrica para aguentar. Veja, ventilar um paciente com ambu, aquela bombinha que fica lá durante horas, tem um prejuízo muito grande para a saúde e um prognóstico péssimo do ponto de vista de saúde. E a gente não tem... Nós temos uma agência de distribuidora que é absolutamente incompetente. Até propus mudar o nome de Eletropaulo para Eletrofalto, que faria talvez mais, estaria mais na linha do que ela tem feito. Ela não tem estrutura de atendimento, não tem gente capaz de atender a demanda, não enterrou os fios, que devia ter colocado isso a partir de 2005. Quer dizer, numa cidade que a gente precisa de árvores para diminuir a ilha de calor urbano e diminuir esse negócio. Só que a gente não cuida das árvores. Então, nós vamos ter que gastar muito mais dinheiro do que para resolver um problema que já estava previsto há décadas que ia acontecer. Ou seja, os nossos governantes têm que estudar mais. Quero pegar outro aspecto disso, que é interessante nessa história, é que vai expandindo o que é minimamente necessário para a cidadania. Quer dizer, a gente pensa que cidadania são direitos políticos, mas a água tratada vai se tornando cada vez mais necessária, senão as pessoas adoecem, crianças morrem. A eletricidade, a gente vê uma enormidade de coisas que param. Antigamente o telefone funcionava sem eletricidade, hoje quase não temos mais telefone sem eletricidade. Eu acrescentaria a internet. A internet também, uma pessoa que não tem acesso à internet está tão limitada quanto todos nós ficamos nessa situação que a repórter mostrou. E isso cria um problema. Isso cria um problema porque, ao mesmo tempo, se trata de mercadorias e produtos que o usuário paga ao concessionária pública ou privada, e, ao mesmo tempo, pelo menos num abastecimento mínimo, são direitos. Sem isso, ninguém vive, você não consegue emprego se estiver desempregado, se não tiver um acesso a essas coisas. Pois é, nós temos que ter que correr atrás de uma inação por décadas. Mas eu sou otimista, sabe? Eu sou meio azedo, assim, falei um pouco azedo, mas eu acho que eu já vi mais gente melhorar em UTI do que em igreja, sabia? E essa doença, essa situação da gente perder tudo, vai criar o clima político para que você possa colocar investimentos que normalmente não eram... Você começa a pensar alternativas, na verdade é essa. A doença modifica a gente mais do que o Espírito Santo. Noites mal dormidas, pressão cardíaca alterada, desmaios, pessoas com saúde fragilizada, idosos e crianças enfrentam dias difíceis por causa do calor. Cada um deu um jeito de enfrentar a temperatura de 35 graus em São Paulo. Não suportei o calor e abri a sombrinha.
boné para se proteger um pouquinho do sol? Com certeza. Tá muito sol. Nossa, não tô aguentando. A família da Gabriela, de 2 anos, diz que a menina fica estressada com esse calor. Quando tá em casa, dá banho de vez em quando, ventilador ligado direto, né? E aí acaba estressando a família toda também. No Rio de Janeiro, alunos da Universidade Estadual tiraram a camisa em protesto contra o ar-condicionado quebrado. A sensação térmica na sala de aula chegou a 46 graus. Além do incômodo, o calor intenso pode agravar problemas de saúde, como os do coração. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, altas temperaturas aumentam os riscos de morte por infarto. Quando os termômetros ficam acima dos 30 graus, os casos de infarto sobem em mais de 10%. No verão de 2010, aqui no Brasil, a onda de calor provocou 32 mortes em Santos, litoral paulista, em apenas 2 dias. Quando você tem calor, o corpo tende a dilatar os vasos da pele para perder esse calor. E no extremo, isso pode dar problemas de coração, sim. Os dias quentes também atrapalham o descanso. Noites mal dormidas geram mal-estar, dor de cabeça e falta de concentração. Neste hospital na Zona Norte de São Paulo, a procura por atendimento médico cresce em 20% quando esquenta demais. Idosos e crianças são os mais afetados. Os casos são de diarreia, vômito, né? Casos de resfriado, rinite, sinusite, isso aumenta bastante. Foi o entre e sai de ambientes com ar-condicionado que trouxe o Winnie ao pronto-socorro. Tá muito quente lá fora, a gente acaba entrando no metrô com ar-condicionado, ou na empresa tem ar-condicionado e aí acaba acontecendo. O ar-condicionado, ele acumula bactérias. Quem tem a resistência baixa pode causar problemas seríssimos de saúde, inclusive matar. Agora, Saldiva, esse é um assunto que a gente sempre debate em época de calor, né? Mas uma dúvida que sempre aparece também das pessoas é quem toma medicamento, por exemplo, para controlar a pressão, tanto alta quanto baixa, interfere também nesse período de calor? Lógico. Quando você coloca a mão na água quente, não fica vermelho? Da cada 5 vasos que nós temos na periferia, 4 estão fechados e 1 aberto. Tem um rodízio de vasos. Quando esquenta, você abre tudo, ou seja, a pressão cai. Você perde muita água por perdas insensíveis, transpiração e respiração. Então, diminui o teu volume circulante. Tem um artigo nosso que comparou isso em várias cidades do mundo, que vai sair agora, possivelmente em março, no The Lancet, que mostra que aumenta a temperatura. Em São Paulo é 28 graus. Aumentou de 28 graus, começa a aumentar. Numa temperatura como hoje, o risco de morrer por doença cardiovascular aumenta mais que 2 vezes. E isso volta àquela mesma discussão, né? Nós estamos discutindo o mesmo tema. É que nem a Sabesp. Quando você diminui a pressão, falta água na casa das pessoas. Você diminui a pressão da rede. Quando você diminui a pressão arterial e perde volume, como não tem água, também falta sangue em territórios críticos. Então, o que acontece na cidade como um todo, acontece para nós como indivíduos. É como se a gente fosse uma cidade, cada órgão um bairro, e a gente sofresse as mesmas coisas. Então, João Paulo Azevedo, que está fazendo uma pergunta, é possível ter um AVC por conta do calor? E tem idade para isso? Não. AVC? O infarto cerebral hemorrágico, nesses períodos de calor, a gente calcula que o risco de ter um infarto cerebral hemorrágico aumenta quase 4 vezes. Se o teu risco é 0, teu risco 4 vezes 0, nada. Mas se você já tem um território cerebral desfavorável, a chance de se fazer um trombo, ou seja, um coágulo em vida, aumenta muito e isso significa infarto cerebral isquêmico. Você não vai ter infarto cerebral hemorrágico, você vai ter infarto cerebral isquêmico. O Luiz Lins aqui pelo Twitter. Este calor imenso e todos os senhores da bancada de terno e gravata, não seria melhor repensar esse hábito social? Na verdade, o Renato não veio. Agora, o Saldiva nunca vem de terno e gravata e hoje veio com esse calor imenso, Saldiva. Isso foi o adestramento que minha mulher me colocou para não fazer... Isso foi eu, teoricamente, quase nunca uso gravata, mas para não fazer passar vergonha, eu vim de gravata para não... desmerecer a família. Ela falou, vai um pouco melhorzinho. Vai um pouco melhor, vê se você não me faz passar vergonha. Um menino de 9 anos foi arremessado a mais de 10 metros na explosão de um bueiro na China. A imagem é impressionante. O menino soltava fogos de artifício com os amigos quando o bueiro explodiu. Ele foi jogado para o alto e caiu no para-brisa de um carro.
Moradores acreditam que o acúmulo de gás tenha provocado o acidente. O garoto foi levado ao hospital com uma lesão na cabeça e algumas fraturas. Foi operado e está fora de perigo. Em Chongzhou, também na China, uma criança de 3 anos foi soterrada por uma pilha de cascalho enquanto brincava em uma fábrica de cimento. Parentes e funcionários usaram lascas de madeira para fazer o resgate. O menino recebeu atendimento médico no local e depois foi levado para o hospital, onde passa bem. A seguir, os 30 anos da escolha do primeiro presidente civil após a ditadura e mais filas para a compra do primeiro exemplar do Charlie Hebdo após os atentados.